século XXI, nós temos trabalhadores aí trabalhando 14, 15, 16 horas por dia. Desde então, eu fiz essa solicitação aqui nessa casa e consegui averiguar, tive inclusive uma resposta da empresa, uma resposta um pouco superficial ao meu ver, porque eu tenho acompanhado desde então, sabe, Pedro? Sei que você está entrando como novato na empresa, então muitas coisas vão poder ser ajustadas, mas é importante eu pontuar os questionamentos que foram realizados. O primeiro questionamento que eu fiz foi a comprovação, eu solicitei a comprovação da confirmação e veracidade das extensas jornadas de trabalho. Eles encaminharam o ponto, sabe, Pedro? Só que a gente vai ter que apurar esse ponto um pouco mais, porque supostamente esse ponto ele pode estar adulterado. Eu não posso dar essa certeza, mas pelo nível das atribuições e pelo nível recorrente que essas pessoas vêm nos questionando, é um caso muito sério. E a gente tem fatores, por exemplo, eu tenho vários questionamentos, não só em rede social, mas como mensagens que eu estou catalogando de moradores que falam que esses profissionais têm passado nas casas após as 10 horas da noite. Então, se um profissional pega às 6h30, como está aqui, olha, eles responderam. Como que esse profissional tem condição de parar 11 horas, meia-noite, 1h da manhã? Qual vida ele tem para pegar às 6h30 no outro dia? Que horas que ele passa com a família? Que horas que eles vão comer? Que horas que eles vão tomar banho? Então, a gente tem que pensar como gente. Nós não podemos pensar administrativamente e como empresa nesse caso. Esse caso é um caso muito sério. É um caso que eu até cheguei a estar conversando com o profissional Pedro, que ele poderia ser, inclusive, agenciado ao Ministério Público do Trabalho. Mas como eu acredito muito que a Urban ela vem com uma nova predisposição, com um novo olhar, está trazendo uma pessoa para estar com uma logística estratégica, então eu acredito que a gente pode ajustar e melhorar a vida desses profissionais. A gente tem mais algumas situações, pontuações, inclusive eu gostaria muito de solicitar que posteriormente essa minha fala seja na íntegra, seja direcionada ao gabinete na íntegra, porque nós temos mais outros 2 questionamentos que são bem sérios. Essas horas extras que estão sendo realizadas, elas estão indo para um banco de horas e muitas das vezes não estão dando como folga para esses profissionais. Essas horas extras, elas não estão sendo pagas. E essas horas extras noturnas não estão sendo como adicional noturno. E isso foi encaminhado para o meu gabinete. Eu tenho aqui, olha, os contra-cheques de todos os profissionais. Nós conseguimos aqui o ponto desses profissionais, que é o que eu estou questionando, inclusive. Nós temos o que está sendo realizado hoje, que realmente a parte da insalubridade alta, eles estão ponderando, graças a Deus. Mas nós precisamos de estar enviesando relacionado a essa extensa jornada de trabalho. Um outro detalhe que é necessário a gente pontuar, Pedro, essa questão dos EPIs foi realmente relacionada, eles estão agora com EPIs ok, mas nós tivemos um extenso período que estava faltando nesse sentido. Nós temos também a questão, em relação ao contrato. Nós somos uma cidade que passamos de 25 mil habitantes para 36 mil habitantes. Então, a gente percebe que o número de casas, inclusive eu solicitei isso também ao setor responsável para fazer esse levantamento, o número de casas ele cresceu cerca de 30% no município de São Vicente. O que coincide em relação a um crescimento natural e inclusive assim, irreal da questão do lixo. O André ele vai concordar comigo, tenho certeza que nesse sentido. E a gente ainda tem que atenção para mais uma situação. Quando eu estou falando de habitação, eu não estou falando só das habitações lineares. Eu estou falando também das habitações
organizações verticais que acoplam muito mais pessoas. E cada pessoa tem sim um maior número de resíduos, né, produzidos nas residências. Então, assim, esses questionamentos eles precisam ser respondidos, sabe, Pedro? E quando eu coloco esse número de casas, eu venho colocar também o formato do contrato. A empresa atualmente, ela tem esse retorno por tonelada, não é isso mesmo, André? É por todos os contratos. Por tonelada. Então, vamos pensar um pouco. Olha a quantidade de bairros que nós temos no município de Sarzeto. Como que 2 caminhões toquinho, porque quando ainda era aqueles caminhões maiores, eles ainda davam conta um pouco mais. Agora nós temos 2 caminhões rodando e já aconteceu de ficar um só. E aí nós temos lixo nas ruas, aumento da proliferação de insetos, de dengue, inclusive. Isso contribui, assim, num formato de atrapalhar toda a política pública realizada na parte urbanística de Sarzeto. O André tem um problema seríssimo com o pessoal que faz a varreção, porque eles vão ter que ficar com alguns resíduos de algumas situações, atrapalha no tempo hábil. Então, assim, é muito sério isso que eu estou trazendo aqui. Fico muito triste de nós só termos o André aqui presente, porque esse assunto nós estamos falando não só de trabalhadores, não só de uma das funções mais importantes de uma cidade, Pedro, como também nós estamos falando da vida e saúde de pessoas. E a gente não tem nem o procurador da casa mais uma vez, nem a vice-prefeita, nem o secretário de governo, muito menos um prefeito que nunca veio nessa casa participar de reunião. Então, assim, é muito sério isso que eu estou falando. A gente tem realmente que priorizar a gente. Acredito, inclusive, que essas respostas, Pedro, eu gostaria de ter de uma forma mais sucinta, sabe? De uma forma mais real da empresa. Principalmente, se o contrato está tratando de tonelada, qual a possibilidade de colocar um veículo a mais? E qual a possibilidade de fazer pelo menos 2 diurno e noturno para essas pessoas, porque elas têm que ter qualidade de vida. E isso, se vai para frente para o Ministério Público do Trabalho, eu tenho certeza que as coisas vão ficar um pouco mais aquecidas. E não é isso que a gente quer, porque a gente sabe a importância da empresa para o município, nós sabemos a importância desses trabalhadores que já estão passando por isso há algum tempo. A gente sabe também que isso não está direcionado efetivamente a você, viu, André? Eu tenho noção que isso não fica na sua margem de competência, mas isso tem que ter uma tratativa real. Nós temos que sair daqui com respostas e, inclusive, com projeções de melhoria de qualidade de vida desses trabalhadores e com a melhoria da coleta de lixo de Sarzeto. Muito obrigada. Eu gostaria muito que você conseguisse estar explanando, Pedro. Bom dia, né? Mais uma vez. Vou contextualizar algumas coisas. Quando eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, nós já tínhamos uma licitação, já é o 3º ano de contrato, né? Então, nós já chegamos com a antiga empresa, que era JML, e ela no início ela teve alguns probleminhas, né? Ela assumiu no dia 30 de dezembro de 2021, mas conseguiu recuperando. Em outubro do ano passado, ela foi vendida para a empresa Urban, né? E coincidentemente nós tivemos muito problema, até porque a empresa Urban ela não tem esse know-how de coleta de lixo, mas legalmente nós não podemos impedir que uma empresa compre a outra. Nós notificamos a empresa durante esse período já 3 vezes. Só para deixar claro, o processo nosso, nós já encaminhamos para o departamento jurídico para tomar as providências, departamento administrativo, e para a vinda do Pedro ajudou bastante. É uma coisa que eu sempre tenho cobrado da empresa quando eles chegaram aqui no município. Falei, quando era JML, o dono da empresa ficava aqui todo dia, tá? E essa empresa, eu confesso para vocês que eu não sei se ela é da Bahia, se é de Goiás, porque agora que ela mudou
legalmente na prefeitura o contrato, então eu não tive nem essa noção de saber. Então eles ficavam muito distantes. Então quem estava organizando até o pessoal era eu. A gente terceiriza para tentar ter um serviço de melhor qualidade. Quando estraga um caminhão, a prefeitura demora 6 meses para trocar uma peça, é uma demora danada, e a tendência à terceirização é isso. O contrato é feito como todos os contratos do Brasil inteiro, quilômetro rodado por tonelada coletada, ok? Ele estava indo até bem, mas infelizmente nós desgringolamos. Desgringolamos por vários motivos. Às vezes falta de profissional, no final do ano muitos contraíram dengue, os veículos deles são veículos velhos, a gente tem cobrado uma manutenção melhor dos veículos, né? E o Pedro vai falar melhor disso. Então isso interfere muito na qualidade. Lembrando às vezes que os garis, quando vão na rota mais tarde, é porque o caminhão estragou, eles pegam 2, 3 horas da tarde. Então, nesse período de 6 até as 2, eles não realizaram o serviço. Tá? Eles estão à disposição da empresa, porém sem realizar o serviço por falta do equipamento, que é um grave erro. Eles tinham muito problema com a contratação esporádica via, como que se chama? Paga diária para o gari. Então, às vezes faltava contratar diária, esse cara às vezes não tem expertise do gari, porque é um trabalho muito difícil, muito pesado, entendo isso. E nessa solicitação que nós encaminhamos, depois da terceira, nós somos obrigados a notificar a empresa 3 vezes, nós encaminhamos já uma solicitação de abertura de um novo processo, ou se a empresa testar a competência dela, que ela aprove isso, para que o contrato não seja rescindido. Então o processo foi caminhando. Durante esse caminhamento do processo, nós fizemos todas, assim, não teve um dia que eu não vim aqui em Sarzedo sábado. Às vezes a pessoa fala, o secretário mora em Mité. Eu não preciso ser de Sarzedo ou morar em Sarzedo para ter noção de pertencimento da cidade. Tá? Eu amo muito Sarzedo, gosto muito de Sarzedo e eu visto muito a camisa de Sarzedo. E, vereadora, a responsabilidade é minha, sim. Se a coleta está desregulando, se tem algum erro no pagamento dos garis, isso também já foi encaminhado para a Procuradoria e para a Administração para verificar isso, porque eles encaminham as GFIPs, aquelas coisas todas, e eu confesso que isso eu não avalio muito. Mas todos os garis que me procuraram, eu entrei em contato com a empresa, vocês precisam pagar isso, precisa isso, eu não quero que gari me procure aqui não. Vocês têm que ter um escritório aqui, tem que ter uma pessoa aqui, até que eles conseguiram contratar o Pedro. Então assim, a gente espera que melhore, independente se seja uma ou a outra empresa, o jurídico que vai dar encaminhamento agora, mas nós tomamos nesse período todas as medidas jurídicas necessárias e técnicas necessárias para que o serviço não fosse paralisado. Teve dias realmente que as rotas elas ficaram encavaladas, que os garis passaram meia-noite, 2 horas da manhã, em função de caminhão não está pronto para rodar. Certo? Isso nunca aconteceu comigo. Eu trabalhei em Birité com coleta de lixo 15 anos com mão de obra própria, não era terceirizado, 18 caminhões, gerenciando 108 garis da coleta. Eu nunca passei por isso. Eu vim passar aqui em Sarzedo em 6 meses com uma empresa terceirizada por falta realmente de expertise. Aquelas empresas que querem abraçar tudo, sabe? Eu vou comprar aquilo ali, comprar aquilo ali, e esquece que a coleta de lixo ela tem um diferencial muito grande. Com sol tem que fazer, com chuva tem que fazer. Se o caminhão estragar, a coleta vai ter que ser feita mais tarde. Tá? Lixo mal embalado, caco de vidro, todas as circunstâncias os garis estão lá para fazer. E eu dou muito valor para eles. Então nós tomamos todas as medidas necessárias, cabíveis, jurídicas. Isso já está na administração, isso já está no jurídico, quer seja por rompimento do contrato ou pela melhoria do contrato. E nesse sentido, no nosso pedido, nós pedimos sim, Gabi, desde o início, como eu peguei o barco andando, nós sempre solicitamos que tivesse uma rota noturna, tá? Porque facilita muito. A rota comercial noturna, ela diminui em 30% o trabalho dos garis no dia a dia. E isso foi solicitado, eu espero que seja acatado pela administração, o prefeito já está de acordo, e quer seja com a empresa UPA, né? Ou quer seja com outra empresa, nós vamos tocar o barco e vamos melhorar o serviço. Essa foi a nossa intenção. Só que infelizmente, para chegar nesse ponto, várias vezes a gente discutiu isso, a gente tem que notificar a primeira vez,
notificaram a segunda. Eu tenho um relatório de todas as mídias sociais que foi embasado para a minha solicitação. Eu tenho um relatório de todos os pedidos da ouvidoria. Eu tenho todos os xingamentos que foram feitos à minha pessoa no celular. Eu tenho todas as conversas e as conversas mais ríspidas com as empresas, e tudo está relatado. Então, assim, eu não sou de ficar soltando foguete, até porque aqui não pode, né? Nós temos uma legislação que não permite soltar foguete. Então, assim, o André está fazendo isso. Então, assim, nós temos trabalhado para melhorar e eu espero que melhore, porque pior que está não pode. Obrigado. A resposta, inclusive, 3 veículos. 2 rodam e 1 fica à espreita. Então, infelizmente, essa resposta eu não consigo acatar. Acredito que os outros vereadores não vão conseguir compactuar no mesmo formato. Em relação aos pagamentos atrasados, também é uma pontuação que eu até faço nesse ofício, não foi respondido, Tom. E assim, André, quando eu falo, porque eu sei as coisas do meio ambiente que poderiam ser melhoradas, entendo os desafios que o município passa, percebo que o nosso método de logística, ele poderia ser um pouco diferente, né? A gente vê hoje, por exemplo, nós temos a empresa que ganhou o contrato da Capina, vou dar como exemplo aqui. Eles parecem que estão alocados, inclusive, dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Eu não sei nem se isso é plausível, né? Se isso é legal, mas desde que o André encontrou esse formato para acontecer melhorias, eu acredito que é válido, né? Apesar de que eu também percebo que a empresa poderia alugar um espaço real para estar fazendo isso. Então, assim, o assunto que está sendo discutido aqui, e que demorou muito, inclusive, para ser marcado a reunião nessa casa, que eu venho questionando isso desde o fim do ano, é um assunto muito sério. É um assunto onde a gente vê pessoas sendo escravizadas, porque é essa a palavra que eu dou, quando a gente não tem a remuneração devida, quando a gente não tem os direitos trabalhistas sendo colocados no formato real. E a gente tem também um sério problema na coleta que poderia ser resolvido com situações fáceis. É difícil fazer 2 turnos, Pedro. Sabe? É difícil a gente ter mais um veículo aqui se eles ganham por tonelada. É difícil, será realmente? E aí, quando eu venho em defesa, quando eu falo assim que não é direcionado totalmente a você, André, é porque essa parte administrativa, ela realmente não vincula você. E aí, assim, eu sei da sua competência, sei o quanto você tem tentado sanar várias problemáticas da cidade, mas a gente se depara com uma situação que a gente tem que questionar. E a gente não tem que questionar somente o André, a gente tem que questionar, sim, o setor administrativo, o setor de licitações, a procuradoria, que o procurador ele deveria estar aqui para ele poder nos dar respaldo legal. Nós estamos realizando uma reunião, inclusive, sem o jurídico presente. Então, assim, qual lugar realmente que a gente quer colocar essas pessoas que fazem um dos serviços mais essenciais de uma cidade? Qual lugar que a gente quer colocar quando a gente tem presente 3 vereadores, 4 vereadores? Então, assim, a gente precisa realmente de pontuar, porque o serviço de coleta de lixo, o serviço de varrição, ele é praticamente tão importante quanto o serviço da UPA, quanto o serviço das escolas. Vocês imaginam o que aconteceria com essa cidade se esse pessoal virar amanhã e falar assim: não vamos trabalhar mais, nós vamos fazer greve, até que isso seja colocado em tese mesmo. Eu tenho áudios, André, de profissionais falando que eles passam por isso há mais de 1 ano e meio. Então isso não é de agora, essas longas jornadas. E aí a gente vê esse tipo de profissional se envolver com algumas situações e a gente se pergunta por quê? Como é que fica a parte psicológica dessas famílias? Como é que fica a parte psicológica desses profissionais? Então, assim, agradeço muito pela sua resposta. Acredito que nós vamos ter algum avanço nessa situação. Solicito a administração para fazer esses questionamentos
em conjunto com os vereadores que quiserem, né,